Muito bem, estamos live. Agora sim, Diogo Simão, a segunda foi de vez. Que maravilha. Bom dia. Bom dia. Boa Bom tarde. dia, boa tarde, boa noite, depende do fuso horário Exatamente. que os nossos caríssimos ouvintes nos estão a ouvir. Está tudo bem consigo, meu caro? Bem Está disposto? tudo ótimo. Está tudo ótimo. Preparado para a emissão 34 do Capital Aberto? Sim, pá, sim. Pá, estamos em countdown para os 50, vamos lá, vamos a É isso. verdade, já faltou mais. É pelo Natal, não é? Sim, fizemos as contas, sim. Quer dizer, se não falharmos nada, não é? Se não falharmos Exato. aqui, Não falhamos se nada. não saltarmos aqui. Temos Epá, sido não, bastante certinhos nos últimos mais tempos. ou menos. Temos que ser como o Mike Billions, temos que ser assim, tipo, quarta-feira à meia-noite, quarta-feira às 10 da noite, estamos a lançar novos episódios. É isto. Faltam-nos os recursos do Mike Billions, não é? Sempre a vapor, exato. Faltam-nos aqui ainda alguns recursos, mas a seu tempo. Exatamente. Estão no forno. Muito bem, Essa semana. Tens de começar a fazer farinha de proteína e de Exato. Esta semana ganha um patrocínio. Semana boa, muito trabalho. Portanto, diria que nada de novo. Portanto, para mim não foi uma semana a ritmo de agosto, foi uma semana a ritmo de de outro mês do ano. Não. Infelizmente não tenho tido esse privilégio de perceber o que é o agosto. Exato, mas tens de tratar. Não me estou a queixar. Muito bem. Olha, mercados financeiros, tens acompanhado alguma coisa? O mercado tem estado bastante volátil, tem estado em alvoroço. É expectável que o news flow chegue até a ti também. Sim, chegou de forma muito amadora, até porque não tenho as tuas competências para conseguir analisar a informação que me chega e, portanto, que me é enviada. Mas olha, o que eu te posso dizer é que acho que já o efeito Storm, portanto, já passou. E estamos num efeito de eu não vou dizer de recuperação, porque eu acho que não estamos a recuperar, mas estamos numa fase, como tu disseste bem. Portanto, o que eu sinto, como um leigo da matéria, o que eu sinto é que os mercados efetivamente sentiram necessidade de fazer aqui um pequeno ajuste àquilo que estava a ser um ano fantástico. Portanto, nada de anormal. Portanto, diria que mesmo year to date, portanto, acho que as pessoas estão, quem faz as suas apostas essencialmente no mercado de capital, portanto, está ainda bem, não é? Quem entrou, não é? Um bom timing, desde que não tenha entrado muito quente. Certo. Portanto, diria que, pronto, como tu tens dito e tem sido muito o teu apanágio, de isto não é, ainda não é os olhos de uma crise, mas sim um acerto de um ano que estava a ser atipicamente bom. Exato. Não é como começa, é como acaba, não é? Exatamente, isso mesmo. Olha, e temos um peixinho amarelo a ilustrar a newsletter desta semana, e para quem nos está a ver o YouTube está a ver a imagem, quem nos está a ouvir no Spotify é um peixinho amarelo, dourado, um não tão feliz como o outro, o peixinho dourado mais felizardo é o dourado de ouro. Porquê? Perguntas tu, Diogo Simão. E porquê, Paulo Soares? Porque o ouro fez máximos históricos esta semana. Pela primeira vez chegou aos $2.500 por onça. Um feito histórico para o ouro. O que, tendo em conta que tivemos uma semana de recuperação dos mercados acionistas, não é o mais comum. Tipicamente o ouro até tem estes picos quando há maior stress no mercado, quando as ações estão a cair, os investidores procuram ativos de refúgio e o ouro é um deles, mas desta vez o ouro de facto valorizou correlacionado com o mercado. Mas voltando atrás, estavas a falar da questão da recuperação do mercado e efetivamente foi uma excelente recuperação. O S&P 500 e o Nasdaq estão praticamente, mais até o S&P 500, é o gráfico que estamos a ver neste momento, está praticamente quase que recuperou em agosto tudo aquilo que tinha caído em julho, e caiu bastante, como fomos dando nota aqui. Portanto, temos o S&P 500 praticamente já 2%, sensivelmente dos máximos que tinha chegado no início de julho. O Nasdaq um bocadinho menos, recuperou um bocadinho menos, mas ainda assim também recuperou grande parte, mais de metade da queda que teve em julho. Portanto, reforça aquilo que falámos aqui, num momento em que o mercado estava a cair. Fizemos aqui referência a essa nesta emissão do nosso podcast, fizemos referência a isso. Os momentos de pânico são os momentos em que devemos manter a calma, a lucidez e, quiçá, aproveitar a oportunidade, para quem tem de facto níveis de liquidez que o justifiquem, aproveitar a oportunidade para reforçar posições, ou mesmo fazer os seus primeiros investimentos. Quem o fez, até ver, se fosse bem. Sim, diria que se tivessem seguido os teus conselhos,
Sim, é nestas alturas em que se deve Não são reforçar conselhos, nós não damos é conselhos, verdade, né? exato, desculpa, tens razão. Segundo aquilo que foi a tua opinião, a tua partilha, não Exato. é, a tua visão, Minha partilha, acho que partilha é um não, termo seguro. e aquilo que comumente, se costuma fazer, aquilo que são boas práticas, é nestes momentos que se devem reforçar posições, porque de tudo voltar à sua normalidade, não é? E aliás, este é um bom exemplo. Sim, mais do que eu, é só olhar para aquilo que o Warren Buffett diz, não é? Para sermos ambiciosos quando o mercado está em pânico e para sermos cautelosos quando há demasiada euforia no mercado. Foi precisamente isso que aconteceu em julho. De facto, o mercado entrou ali num pânico que pareceu de facto algo excessivo e são esses os bons momentos para fazermos investimentos. E também, outro ponto a salientar é que, de facto, esta recuperação que o mercado fez neste último mês, estas últimas semanas, foi novamente conduzida pelas grandes tecnológicas. O gráfico que estou a mostrar neste momento representa a recuperação do S&P 500 desde os mínimos que fez nesta queda de julho, que na verdade o mínimo foi já em agosto, foi no dia 5 de agosto. Desde então o S&P 500 recuperou, como disse há pouco, quase praticamente toda a queda e foram os setores, foi sobretudo o setor tecnológico que liderou esses ganhos, com Uhum. praticamente 12% de ganho neste curto período de 3 semanas, sensivelmente. Mas todos os setores valorizaram, portanto, onde quer que o investidor tivesse investido durante este período, tinha tido retorno positivo, mesmo aqueles que tiveram retorno mais fraco, que foram os setores mais tradicionais, utilities, mercado imobiliário, bens de consumo clássico, tiveram retorno positivo, mas foram claramente as tecnológicas e os bens não essenciais, os bens de consumo não essenciais, mais associado até a bens de luxo, que tiveram a maior valorização. E falando neste tema de investir quando o mercado está em pânico, curiosamente, de facto, isso foi o que aconteceu nesta queda de mercado. O gráfico que estamos a ver agora representa a linha azul, é a evolução do S&P 500, e vemos aqui já no final da linha esta queda de julho e depois parte da recuperação, e a linha vermelha, que de repente dá aqui um salto enorme, é o net flow de investimento por parte dos investidores, ou seja, resgates ou vendas, aliás, compras menos as vendas, dá um resultado líquido positivo bastante significativo que ilustra que os investidores tiveram de facto a aproveitar este momento de mercado de queda para comprar. E Que engraçado. posicionaram sobretudo nesse lado da Trazes balança. sempre gráficos, pá, super interessantes de análise, é É engraçadíssimo. para isso que estamos aqui. Sim, sim, não, mas muito interessante esse apontamento. É É, giro como é que o mercado se comporta quando tu, pronto, é uma coisa é nós dizermos aquilo que é o académico, aquilo que é a teoria, mas vermos isto na prática, não é? Quando a malta portanto, se de facto devia-se encolher um bocadinho em termos do ponto de, pronto, e quem está a ver só risco deve-se encolher certamente, claro. mas quem tem mais esta noção das oportunidades, não é? Deste tipo de oportunidade, de facto é que é interessante ver como é que o mercado se comportou e de facto, segundo o teu gráfico, tem aí um comportamento até o máximo qualquer que nunca tinha acontecido, não é? Aparentemente. Ou não, Sim, nunca tinha entre acontecido. agosto, no último ano, isto é um gráfico a 12 meses, Sim, sim. nos últimos 12 meses, foi o momento em que a relação entre compradores e vendedores esteve mais a pender para o lado dos compradores, foi precisamente agora nesta queda de julho, que significa que o mercado de facto aproveitou, viu nesta queda uma excelente oportunidade de compra. Houve outros momentos no passado em que isso não foi assim, que os investidores de facto, seja por que motivo for, seja pela gênese da queda, não tenho esses números, mas imagino, por exemplo, em março de 2020, quando o Covid explotou, eu imagino que de facto a esmagadora maioria dos investidores tenha vendido e não comprado, porque de facto é que foi uma queda que foi explotada por algo que nos impactou muito nas nossas emoções, ou seja, todos nós achávamos que de facto aquilo que estávamos a viver naquele período, quando o Covid nos bateu à porta e os lockdowns, etc., ia ter repercussões, se calhar, bastante mais sérias nas nossas vidas e no mercado em geral, de facto, por aquilo que impactava. E nesses momentos, de facto, o investidor tem de facto um comportamento mais emocional e menos racional. O racional teria sido comprar porque o mercado de facto teve uma queda fortíssima durante 3 semanas, ali em março até princípio,
entre finais de fevereiro, salvo erro, e 19 de março, e depois a partir daí começou a recuperar e rapidamente, pouco tempo depois, sobretudo as bolsas americanas, já estavam acima do valor inicial. Portanto, foi excelente oportunidade de compra. Agora, pouca gente aproveitou, e eu lembro-me que em 2020 a esmagadora maioria dos fundos de investimento ativos, portanto aqueles fundos em que o gestor tem a discricionariedade de decidir quando comprar, quando vender, em que percentagens de exposição é que tem ao mercado, e a esmagadora maioria dos fundos de investimento ativos tiveram uma performance muito abaixo do índice. Porquê? Porque lá está, são geridos por humanos e todos nós fomos afetados pela percepção de que as coisas estavam de facto muito complicadas, então adotámos todos uma postura muito defensiva, incluindo os maiores profissionais do mundo financeiro, os maiores gestores de ativos do mundo, que de facto não conseguiram em 2020 trazer um retorno que fosse sequer em linha com aquilo que foi o retorno do mercado, precisamente por isto. Psicologia tem muita influência no processo de investimento. Sim. Bom, devíamos arranjar um convidado que soubesse dessa praia para nos dar uma lecture sobre. Sim, sobre é uma boa sugestão. Acho que podemos fazer isso, procurar de facto alguém que Boa. seja especialista no tema e falarmos aqui um bocadinho sobre psicologia de investimento, que acho que é um tema muito, muito interessante. Muito bem. Então, e que gráfico temos aqui, Paulo Soares? Porque nem tudo é positivo, Diogo Simão, nem tudo corre bem no mercado financeiro. E sobretudo para os investidores europeus, este é um gráfico pouco animador, que é a desvalorização do dólar. Este gráfico que estamos a ver e que que mostra uma linha em mínimos do ano, é o gráfico do dólar, é o DXY, que é basicamente a moeda americana, o dólar, contra um cabaz das principais moedas do mundo: o euro, o franco suíço, a coroa sueca, o iene japonês, o dólar canadiano, e acho que é isto. Se não me falha a memória, não me esqueci de nenhuma. E o dólar tem perdido valor, sobretudo desde finais de junho, tem perdido valor de forma bastante expressiva face à esmagadora maioria destas moedas, pelo menos comparado com o cabaz completo, tem perdido valor. O que significa que investidores não americanos que estejam a investir na bolsa americana, e não faz sentido para nenhum investidor no mundo, onde quer que esteja, não investir ao maior bloco acionista do mundo, pode estar a ter um retorno positivo por via do preço, porque as ações estão a valorizar, mas está de alguma forma a perder alguma coisa desse ganho por via do câmbio, porque o dólar tem de facto desvalorizado face a essas moedas. Isto é o gráfico. Agora, estou a mostrar um gráfico inverso, que representa uma valorização, que é a valorização do euro face ao dólar. Na altura que este gráfico foi tirado, o euro-dólar estava a 1.10, não há muito tempo atrás estava nos 1.5, 1.6, no início do ano, no final do ano passado estava até abaixo de 1.05, portanto o euro tem valorizado face ao dólar, o que penaliza investimentos em dólares, e isso é de facto o lado menos positivo para investidores não americanos, ou investidores não em moeda dólar, de estar a investir no mercado americano, mas é incontornável, não há como fugir. E comecei este tema falando do ouro em máximos históricos. Este é o gráfico que estamos a ver neste momento. O ouro tem vindo a valorizar, teve um movimento muito forte de valorização no segundo trimestre do ano, depois estabilizou e agora voltou a ter um forte movimento de valorização aqui em agosto, precisamente a acompanhar a valorização do mercado acionista. Não é tão comum quanto isso, mas acaba por fazer máximos históricos, portanto também boas notícias para quem gosta de diversificar os seus investimentos por outros ativos que não só ações e obrigações. Bom gráfico este, não é? Belíssimo gráfico. Sim, é sobretudo porque dá-nos de facto aqui alguma percepção de que a diversificação por vezes, e o ouro tem muito isto, que passa por vezes por momentos de esquecimento e pode levar a que nós pensemos, será que vale a pena estar ter algum investimento, ter algum do meu capital investido em ouro, num ativo que está ali mais ou menos parado? 68% em 5 anos num produto destes que de facto que é muito seguro, não é? E é bom, é muito bom, pá. É muito volátil, atenção, o ouro de facto tem fases de valorização e desvalorização expressiva, mas é de facto 13%. Dá 13% ao ano, pá. Não, é uma excelente. Um retorno a 5 anos do ouro é excelente. De facto, já passou por fases mais difíceis. Aqui há uns anos, de facto, perdeu quase 50% do seu valor. Até posso mostrar o gráfico mais longo prazo daqui a pouco, se tivermos curiosidade em olhar para isso. Mas lá está em máximos históricos, o que significa que, de facto, para quem tem uma posição
estável de longo prazo nos seus portfólios de investimento tem sido compensado. Para finalizar e avançando para a reta final desta retrospectiva de mercados, apenas mais dois temas que queria rapidamente salientar. Um deles tem a ver com o gráfico que estamos a ver agora, que é a alocação de fundos aos fundos de mercado monetário, passa a expressão, que bateu também máximos históricos. Ora, isto tem uma leitura, do meu ponto de vista, que é uma opinião bastante pessoal. Nós tivemos um investimento expressivo, como vimos há pouco naquele gráfico, em que os investidores aproveitaram a queda de mercado para investimentos no mercado de ações, e de facto foi no último ano, o momento em que mais capital fluiu para o mercado acionista, mas ao mesmo tempo também houve imenso capital aí para os fundos de mercado monetário, que bateram recordes. Ou seja, aquilo que é mais comum é quando os investidores têm apetite pelo risco, ou seja, quando estão a comprar ações, estejam a retirar esse dinheiro dos ativos mais defensivos, como é este o caso dos fundos de mercado monetário, ou seja, fazem este jogo de compensações, sai de um lado para ir para o outro. Quando tu tens os ativos de mais risco ou maior volatilidade a terem grandes inflows de capital e ao mesmo tempo os ativos mais defensivos a terem grandes inflows de capital, a grande conclusão que se tira é que ainda há muito dinheiro para ser investido no mercado de risco. O que significa que, de facto, se as coisas se manterem estáveis, muito deste capital há de fazer, alguns no futuro, a transição para ativos com maior retorno, sobretudo no momento em que as taxas de juros começarem a cair. As taxas de juros ainda estão relativamente apelativas, sobretudo em dólares, mas ainda em euros também. Mas quando essas taxas de juros começarem a vir para baixo e o retorno do mercado monetário baixar significativamente, há muito capital disponível para ser alocado no mercado acionista. Portanto, há aqui uma pressão compradora no futuro que pode ser bastante relevante e trazer o mercado para novos máximos históricos, não daqui a muito tempo. Muito bem. Por último, visualização do mercado mundial de ações histórico, ou seja, uma representação daquilo que era o mercado acionista por blocos geográficos em 1900 e agora, salvo seja, em 2023. E há pouco dizia-te que é incontornável para um investidor, mesmo tendo em conta o risco cambial da desvalorização do dólar, como está a acontecer nas últimas semanas, mas é incontornável para um investidor que queira ter uma carteira minimamente diversificada, estar investido no mercado acionista americano, e a resposta do porquê está aqui. Em 1900, os Estados Unidos representavam 14,5% do mercado acionista mundial, a Europa era de facto dominante. Hoje representa mais de 60% só os Estados Unidos, e a Europa praticamente se desintegrou. Estamos a falar para aí de 15%, se contarmos as principais economias europeias, estamos a falar para aí de 15% do mercado acionista mundial, o que é de facto um shift. Sabem que estamos a falar de um shift que ocorreu em mais de 100 anos, mas na verdade, se nós olhássemos para este mesmo mapa com um time frame mais curto, tipo 1980, 2023, os Estados Unidos em 1980 já tinham seguramente muito maior peso do que os 14,5%, mas calhar estariam para aí nos 30%, diria eu. Foi sobretudo nos últimos 20, 30 anos que o mercado acionista americano disparou e atingiu a proporção que tem agora. Muito bem, muito bem. E é isto, meu caro. Dúvidas, questões, estados de alma? Não tenho, quer dizer, estado de alma, pronto, o mundo está todo. Quando nós dizemos que o mundo está todo dependente dos Estados Unidos da América, portanto é fácil perceber porquê, não é? Exato. Basta olhar para essa pequena ilustração. Sim, e adicionar que de facto grande parte destas grandes empresas americanas que de facto puxaram a percentagem de dominância do mercado americano para estes valores históricos, são empresas que hoje, também já falámos disso aqui, mais do que empresas americanas, são empresas globais, porque têm negócios em todo o mundo, têm uma posição dominante no mercado global e não apenas nos Estados Unidos. Olha, eu ainda apanhando aqui um bocado a narrativa dos Estados Unidos da América, eu apenas gostaria de fazer aqui um comentário que é a preocupação que tenho neste momento com aquilo que está a acontecer politicamente nos Estados Unidos. E o meu comentário é um comentário muito simples, muito singelo até, mas que vai culminar
naquilo que é a grande dependência, a grande força motriz dos Estados Unidos, que são os mercados, que é a intenção de Kamala Harris poder vir a querer aumentar os impostos, a carga fiscal nas empresas de 24% para 28%. Num ciclo em que o outro lado da barricada quer exatamente fazer o contrário, e de facto a narrativa é trazer mais, fazer o caminho inverso que foi feito nos últimos anos, que é tirar as empresas da China para ir voltarem a irem para os Estados Unidos, e que isso irá promover naturalmente o mercado de trabalho e tudo aquilo que orbita em torno de um movimento desse género. É preocupante, e portanto eu acho que se de facto Kamala, que aparentemente parece-me ser uma pessoa que vai conseguir fazer um caminho com grande probabilidade de ganhar as eleições, e justamente, acho eu, pelo menos nas opções que restam, parece-me ser a opção mais lógica, preocupado daquilo que possa ser esta decisão económica na economia. Aliás, até me parece ser uma decisão um bocadinho estranha de ser anunciada em campanha, quer dizer, isto não é uma medida que se anuncia em campanha, a não ser que ela procure uma franja grande de eleitores que sejam de facto os assalariados, que são a maioria, efetivamente, não é? Mas com a esperança de que isso traga algo de bom. Mas eu, na minha ótica, não me parece que o aumento de uma carga fiscal, em alguma perspectiva de crescimento e de agitação económica daquilo que é o tecido empresarial de qualquer país, não me parece que isso seja muito inteligente. Não promove nem emprego, e muito menos vai promover mais qualidade naquilo que possam ser os postos de trabalho das pessoas. E pronto. Sim, eu diria que a única... não tenho... Não sei quais foram os justificativos apresentados ou defendidos pelo Partido Democrata para apoiar essa medida, que já tinha sido proposta por Biden e que depois tinha ficado um pouco em stand-by, e agora a Kamala veio reforçar essa intenção. Há um problema latente nos Estados Unidos, que é o peso da dívida, que é de facto absolutamente brutal. Também já vimos isso aqui recentemente, porque estamos a falar de quase 5% do PIB. 5% da receita líquida, não do PIB, do 5% da receita líquida dos Estados Unidos é canalizado para o serviço da dívida, o que é absurdo, é um número gigantesco, e isso de facto tem que ser controlado de alguma forma, seja por mais impostos, seja por um controle da despesa, um pouco dos dois. Agora, do ponto de vista eleitoral, de facto é um tema sensível, sobretudo nos Estados Unidos, que é um país que é bastante propenso ao empreendedorismo, à criação de negócio, e portanto poderá não jogar a favor. Agora, também acredito que antes de se anunciar isto num período tão sensível como este em que estamos de campanha, que haja de facto, quero eu acreditar, que há equipas por trás a estudar de facto os impactos eleitorais de anunciar estas medidas, e que alguém concluiu que de facto tens mais a ganhar na mesa de voto com esta medida do que a perder. Mas sim, isto sou eu a especular que há de facto alguém a fazer esse trabalho, que seria muito surpreendente que não houvesse, não é? Sim. Mas pronto, mas acho que parece-me ser uma medida pouco sexy, não é? Do ponto de vista de campanha. Sim, e pode levantar obviamente aqui um problema e obviamente pondo a tónica naquilo que é o tema central das nossas conversas, pode de facto levantar aqui um problema pós eleições no mercado acionista, porque de facto os investidores não vão gostar que uma das primeiras medidas que sejam implementadas por uma nova presidência, se for de facto se confirmar a vitória dos democratas, é ir-lhes ao bolso através dos seus dividendos, não é? Porque obviamente mais imposto para as empresas, menor lucro, menor distribuição de dividendo, portanto, e tendo em consideração que 50% da população americana tem as suas poupanças no mercado acionista, isso afeta-lhes diretamente o seu rendimento, ou seja, isto afeta as empresas e afeta os particulares por via da distribuição de dividendos que obviamente vai cair. É o socialismo a trabalhar com muita força. Sim. Mas pronto. Mas por cá, Portugal, novidades. Continuamos em verão. Continuamos em Silly Season. Sim, continuamos. Pronto, foram estas particularidades que estamos a viver do ponto de vista dos incêndios
pronto, que é o que é. Custa-me perceber o pouco trabalho que se faz na prevenção disto. Depois de tantas fatalidades e tanto dinheiro investido. Mas sim, por aqui acho que ainda não temos nenhum assunto, nada que seja muito interessante. Pá. Aqui acho que ainda estamos. Estamos à espera de setembro. Sim, acho que sim. Acho que sim. Por aqui não temos nada que Ainda eu não houve gostaria. ainda nenhuma reentraria dos partidos políticos, ou já? Já. Aliás, Já houve? Aliás, inclusive o Montenegro fez a típica festa do Pontal. Na Madeira, não é? Exato. Não. Não? No Não é na Algarve. Madeira que eles fazem. É no Algarve, tens, Não, é no tens razão. Algarve. Tens, Eles fazem no exato. Algarve. E fizeram este ano com pouca circunstância, fizeram até num formato um bocadinho diferente, porque antigamente aquilo era uma festa com exclusivo ou com um aparelho partidário, ou pelo menos tinha que se pagar uma entrada e tinhas que ter um convite e não sei o quê. E agora não, acho que foi uma festa, do que sei ou do que soube, foi uma festa até popular, não é? Foi uma festa que qualquer pessoa poderia ir, o que me faz sentido, não é? Até foi inteligente por parte do Montenegro. E tipicamente eles faziam sempre essa reentrée mais no final de agosto, eles fizeram este ano a meio de agosto, ou um bocadinho antes do meio de agosto. Portanto, estranho, mas foi bom para apanhar, estranho, quer dizer, foi para apanhar as pessoas que estavam no Algarve ainda, e as medidas que foram anunciadas, acho que nada de muito novo, falou-se de algum dos aumentos dos pensionistas, falou-se do trabalho que está a ser feito na prevenção daquilo que será a campanha de inverno em relação ao SNS, portanto começou-se a falar assim de algumas coisas dessa natureza. Passo de comboio, não é? O passo de comboio dos 20 euros do passo de comboio. Pá, Essa foi uma medida que teve bastante repercussão nas redes sociais. Sim, teve alguma. É algo efetivo? Conheces a fundo O tema? Sim. Não, então, o tema vem na sequência daquilo que é a lógica de um país de primeiro mundo, ou digamos, um país civilizado. Não vou dizer primeiro mundo porque nós não somos ainda de primeiro mundo, mas será a analogia daquilo que é, ou melhor, a analogia que se pode fazer disto é tentarmos providenciar às pessoas que pagam uma boa patelada de impostos, serviços públicos a um preço razoável. Acho que também não têm que ser públicos, também muito honestamente, acho que isso... Acho que devem ser feitos, deve haver um pagamento fixo para quem usa contra prestação de um serviço. Parece-me lógico. E o que é que acontece? Isto vem no seguimento do navegante, daquilo que o Costa lançou, mas a polémica, não sei se tu disseste isso, que teve alguma controvérsia ou que teve alguma notoriedade nas redes sociais, mas essencialmente aqui há uma exceção neste passe, que é o alfa pendular não está incorporado nesta regra, ou neste passe. E o que é que isto acontece? O que é que acontece? Excluindo o alfa pendular, que é um pouco o transporte mais evoluído que temos aqui do ponto de vista ferroviário, excluindo esse, voltamos à pré-história, porque de facto os nossos serviços ferroviários, naquilo que são, tanto nas grandes metrópoles, ou seja, nas grandes cidades, seja mesmo aquilo no interior do país, temos coisas que são de facto para dar aos céus. O Intercidades não é propriamente mau, mas também, pronto, é o que resta para além do alfa. E depois tens os regionais, que são de facto coisas assustadoras. É ruinoso nesse aspecto, não é? Portanto, a CP em particular, o ano passado já também nós tivemos que injetar lá, se não me falha a memória, mas foram 2 mil milhões também de euros para salvar a empresa. Continuamos neste problema que é, acho que é o nosso problema de sempre, que é, continuamos a injetar dinheiro, mas não se consegue ver do outro lado melhorias que justifiquem essa injeção de dinheiro. Claro. Portanto, a TAP é um outro exemplo disso. Aliás, a TAP, tu és um verdadeiro reflexo daquilo de quando se mete dinheiro numa companhia, mas que esse dinheiro não tem intenção de reformar nada, tem uma intenção apenas de salvar a pátria, não é? Portanto, isso não muda nada, porque se tu continuas, porque a analogia que se deve ter é esta: se tu estás naquele momento a precisar de injeção de capital, significa que, ou de facto aconteceu um hecatombe qualquer, mas conduziu, de facto, há alguma coisa que conduziu a estar nesse momento mau, não é? E tu injetas dinheiro e continuas a fazer aquilo, o mesmo que estavas a fazer antes da hecatombe, portanto significa que alguma coisa não está a correr bem. E
isso tens que mudar, tens que ser reformista nesse processo. E a TAP não foi, como sabemos todos. A TAP agora vai ser a rampa de salvamento vai ser uma possível venda e ver se conseguimos ser ressarcidos minimamente daquilo que se lá meteu. E a CP é o que é, não é? Portanto, em suma, o que tu ouviste certamente não foram coisas muito boas, porque de facto 20 euros parece-me ser numa fase em que tudo aumenta, nós baixarmos preços de coisas que nos dão acesso a serviços, é sempre positivo. O que as pessoas se queixam é efetivamente é que tu continuas tu estás a oferecer um serviço, de facto, na realidade ele não é muito, muito capaz, não é um serviço que seja exatamente. muito atrativo. Continua a não atuar do lado da melhoria do serviço, ajusta-se o custo, se calhar, à qualidade que ele tem, mas aquilo que queremos é ter melhores serviços, Sim. mesmo que isso, de facto, temos melhores serviços e temos mais capacidade de pagar bem por esses bons serviços. É o que se quer de uma economia e não o contrário, não é? De facto, ter serviços de baixo custo, mas de baixo custo porque também funcionam mal. Pronto, mas Muito bem. nós por cá É isto. Não temos muito mais a acrescentar. Caríssimo, uma emissão em linha com o período do ano, uma emissão de agosto, em plena silly season, mas prometemos que em setembro voltamos cheios de novidades. Aliás, ainda temos mais uma emissão este mês, e mais uma emissão ainda em silly season, mas setembro promete vir aí com muitas novidades e muitos acontecimentos para nos ocupar a nossa horinha do costume. Muito bem. Bom, grande abraço a todos que nos estão a ouvir também, igualmente. Uma boa semana. Igualmente.